Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aulinha de matemática. E hoje a aula é sobre o nosso novo material Aprender Sempre, volume 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre a subtração com decomposição. E também temos aí um exemplo de adição com decomposição. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos fazer uma subtração? Lembre-se, na subtração, os números são chamados de minuendo e subtraindo, e o resultado de diferença ou resto. Vamos lá? Aí no nosso material Aprender Sempre, eles mostram duas maneiras de fazer essa subtração. Uma pela decomposição e a outra pelo algoritmo normal. Vamos lá? Vamos começar pelo algoritmo? Então, vamos lá. Olha o nosso número aí, ó. 782 menos 273. O que nós temos que lembrar sempre quando começamos uma subtração ou uma adição ou qualquer outra conta que nós vamos fazer? Nós sempre começamos pela unidade. Lembram a unidade? Então, aqui no caso, minha unidade é o 2 do 782 e o 3 do 273. Só que o 2, ele é menor do que o 3. Então, eu não consigo subtrair um número que é menor do que o outro. Então, nós usamos aquela técnica que vocês já sabem, que nós emprestamos. Lembram disso? Que nós falamos que nós emprestamos? Na verdade, nós trocamos. Então, vamos lá? Olha o que nós temos que fazer. Nós temos que ir lá no 8 e nós vamos emprestar aí uma dezena para o 2. Então, vamos lá? Olha lá. O 8 vai ficar 7, tudo bem? E o 2, ele vai ficar 12. E aí, nós vamos fazer 12 menos 3. E o resultado é 9. Depois, nós já estamos lá com o 7. E eu tenho embaixo também um 7. Então, eu vou fazer 7 menos 7, que é 0. Muito bem. E depois, eu tenho lá 7, na casa da centena, né? 7 menos 2. E o resultado é 5. Então, o resultado desta subtração é 509. É importante a gente lembrar também, olha lá, que eu já falei, e agora eu vou falar novamente, hein? Que os números aí da nossa subtração, eles têm um número, tem um nome, desculpa. O 782, que é o número que fica em cima, nós chamamos de minuendo. O número que fica embaixo, nós chamamos de subtraindo. E o resultado da subtração, nós chamamos de diferença ou resto. Não esqueçam, tá bom? Desses nomes. Vamos lá? Vamos ver qual foi a outra maneira que o nosso material Aprender Sempre trouxe pra gente fazer uma subtração? Então, vamos lá. Foi através agora da decomposição. Então, vamos lá. Nós temos o número, qual que era o número mesmo? Vocês lembram? 770 e 12, era isso o número? Não, o número era 782. Aqui, a nossa colega lá do livro do Aprender Sempre, que é a Tainá, ela fez assim, ó. Ela fez 700 mais 70 mais 12. O 80, ela decompôs, deixou 70 e colocou o 12 lá na casa da unidade, tá bom? Então, vamos ver como é que ela fez? 273. Olha lá. Como que nós sempre começamos resolvendo por onde mesmo? Pela unidade. Então, ela decompôs para ficar números exatos e mais fácil de você fazer o raciocínio, tá bom? A gente pode até fazer esse raciocínio mentalmente. Olha lá.
Então, ela começou lá, ó, fazendo essa subtração. Ela começou com 12 menos 3, que ficou 9. Tudo bem até aí? Fácil, né? Depois, o que ela fez? Ela foi lá para a dezena. Ela fez 70 menos 70, que deu 0. E depois ela fez o quê? A centena. Ela fez 700 menos 200. E ficou 500. E ela somou o resultado para saber quanto que ia dar essa subtração. Então, ela fez 500 mais 0 mais 9. E o resultado foi 509. O mesmo resultado da outra técnica que ela usou. Do outro jeito de pensar e de fazer a subtração, que foi o algoritmo. Então, os dois resultados foram iguais. Muito bem, pessoal. Vamos seguir? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo e assistir novamente, tá bom? Agora, vamos fazer uma adição? Olha lá. Lembre-se, na adição, os números são chamados de parcelas e o resultado de soma ou total. Vamos lá? Então, vamos começar aí pela técnica do algoritmo. 326 mais 298. Nós sempre começamos pela unidade. Vou pegar minha canetinha aqui, ó, para colocar aqui, ó, um detalhezinho, ó. A gente sempre pode pensar assim, ó, que aqui, olha lá. Vou tentar, hein, gente, sem ficar muito tortinho. Olha lá, aqui é a nossa unidade. Aqui é a nossa dezena. Tudo bem? D de dezena. E aqui é a nossa centena. Tudo bem até aí? Muito bem. Então, a gente sempre vai começar pela unidade. Então, vamos lá. Agora, nós estamos fazendo uma adição. Olha aqui, ó. Olha onde está o símbolo da adição. Então, vamos lá. 6 mais 8. 6 mais 8, quanto? 4? Não, 6 mais 8 é 14. Como eu não posso colocar o 14 aqui, eu vou pôr o 1 lá em cima, na dezena. Olha lá o 1. Estão vendo? Depois, eu vou fazer 9 mais 2 mais o 1, que foi lá do 14. Olha lá. Quanto que vai ficar? 2? Não, vai ficar 12. Então, agora eu vou com 1 lá em cima da minha centena. Tudo bem? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 mais 3, 5 mais 1, 6. E o meu resultado será 624. Tudo bem até aí, turminha? Muito bem. Agora, vamos ver como é que os nossos colegas lá do Aprender Sempre fizeram a adição com decomposição. Vamos lá? Ah, lembrando, estava esquecendo, que nós chamamos de parcela, e o resultado de soma ou total. Vamos para a decomposição? Vamos lá, turminha? Então, vamos lá. O número era 326 e o outro 298. Então, o 326, o que ele fez? Ele pegou 300, colocou mais 20, mais 6. 326 ele decompôs dessa maneira. E depois ele pegou o 200 mais 90 mais 8. Ele decompôs dessa maneira. E eu sempre começo por onde? Olha a minha caneta, ó. Aqui é o que, pessoal? A minha unidade. Aqui é a minha dezena. Opa! Ficou feia essa minha dezena, hein? Vamos arrumar? Cadê a borracha? Vamos apagar. Vamos fazer de novo, hein? Vamos lá. Canetinha. Olha aqui, ó. Minha dezena, tá bom? E aqui a minha centena, tá bom?
Olha lá. 6 mais 8, 14. Lembra que nós vimos lá no algoritmo? E esse 1, ele subiu para a dezena? Vocês lembram disso? Muito bem. Depois, 20 mais 90, 110. Olha lá, 110. Lembram também que o 1 também subiu? Muito bem. E 300 mais 20, 500. Então, agora é só eu somar 500 mais 110 mais 14 e eu terei o meu resultado, 624. Isso dá até pra gente fazer de cálculo mental. Muito fácil, né, turma? Espero que vocês tenham entendido essa nossa história de decomposição. Vamos continuar? Agora, o uso da calculadora. Aí, no nosso material Aprender Sempre, eles falam que a gente pode conferir os resultados na calculadora, ou que nós podemos fazer uns cálculos por estimativa também, né? Podemos fazer por arredondamento, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o uso da calculadora para vocês. Quando que a gente pode usar, quando que não é legal usar. Primeiro, todo mundo tem que saber usar a calculadora, porque ela é muito importante para a gente conferir os resultados. Quando nós temos números muito grandes, ela auxilia muito para que a gente possa achar os resultados e conferir se o que aquele cálculo que nós estamos fazendo está correto. Só que nós não podemos qualquer coisa ir lá na calculadora para calcular. Não, nós também temos que o quê? Exercitar a nossa cabecinha e o nosso cérebro, tá bom? Olha lá, vamos ver então. O uso da calculadora. Estimar mentalmente os resultados antes de usar a calculadora é uma das estratégias possíveis. Possíveis, muito possíveis, né, pessoal? Assim como usá-la como uma ferramenta de controle e verificação de resultados e correção com autonomia. Então, vocês ganham mais autonomia porque vocês podem resolver lá com seu lápis, com sua caneta, lá no seu livro, pensando, certo? E depois vocês podem corrigir o resultado sozinhos, fazendo pela calculadora. E se lá na calculadora o resultado não deu o mesmo que você fez, o que você tem que fazer? Vai lá, apaga, pensa novamente e faça novamente o cálculo. Só assim vocês vão aprender, tá bom? O erro também é importante. Se a gente não conseguiu fazer na primeira vez, a gente tenta 2, 3, quantas vezes forem necessárias para a gente chegar ao resultado que é o correto. Tá bom, turminha? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo, assistir novamente e curtir lá no nosso canal, tá bom? Lá no canal da Pro. Dá um like, se inscreve no canal e assista, vocês podem assistir as outras aulas que tem lá, que são bem interessantes, tá bom? A gente já tem bastante aula gravada lá, tá bom, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!